Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a homilia de Santo Curadares, as homilias de Santo Curadares. São alguns temas que ele desenvolve nas homilias. Santo Curadares é São João Maria Vianney. É o nosso 18º encontro. E vamos trabalhar hoje a santidade. Nos diz, então, São João Maria Vianney: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Porque Deus nos dá semelhante mandamento? É porque somos seus filhos. E se o Pai é santo, os filhos também o devem ser. Somente os santos podem esperar ter a felicidade de usufruir a presença de Deus, que é a própria santidade. Com efeito, ser cristão, preste atenção no que ele fala, ser cristão e viver no pecado é uma contradição monstruosa. Um cristão deve ser um santo. Os mundanos, para eximir-se do trabalho e da aquisição da santidade, o que sem dúvida os incomodaria demasiado em seu modo de viver, porque eles não querem ser questionados por nada das suas escolhas, nem mudarem nada daquilo que eles vivem. Eles querem levar-nos a crer que, para sermos santos, precisamos praticar ações estrepitosas, aplicar-nos em práticas extraordinárias de devoção, abraçar grandes austeridades, fazer muitos jejuns, abandonar o mundo para refugiar-nos nos desertos, a fim de ali passar os dias e as noites em oração. Não resta dúvida de que tudo isto é muito bom. E é justamente a estrada que muitos santos percorrem. Mas não é isto que Deus pede de todos. Não é isso que nossa religião exige. Ao contrário, ela nos diz. O que o cristianismo diz? Elevem os olhos ao céu e observem se todos aqueles que ocupam os primeiros lugares fizeram coisas maravilhosas. Onde estão os milagres de Nossa Senhora, de São João Evangelista, de São José? Preste atenção. O próprio Jesus Cristo diz que muitos exclamarão no dia do juízo: Senhor, Senhor, acaso não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos demônios e fizemos milagres? Afastai-vos de mim, agentes da iniquidade. Lhes responderá o justo juiz: como? Ordenastes ao mar e não soubestes ordenar as vossas paixões? Quer dizer, fazem grandes coisas, grandes milagres, mas eles mesmos não se movem, não se modificam. Não é? Eles continuam ainda com paixões desordenadas. Libertastes os possuídos do demônio, tirastes o demônio dos outros. E vós fostes escravos dele, servindo a tantas coisas que não conduzem a Deus? Fizestes milagres e não observastes os meus mandamentos, diz Deus. Ide, miseráveis, ao fogo eterno. Fizestes grandes coisas e nada fizestes para salvar-vos e merecer o meu nome. Quer dizer, querem fazer coisas
espalhafatosas, coisas mirabolantes, mas não modificam a si mesmo. Continuam ainda vivendo na sua própria imundície. Vejam, portanto, que a santidade não consiste em realizar grandes coisas, mas em observar fielmente os mandamentos de Deus e cumprir os próprios deveres no estado em que o bom Deus nos colocou, ou como casados, ou como ordenados, ou como vida religiosa, né? ou sempre onde estamos, né, possamos viver observando os mandamentos de Deus. Vemos muitas vezes pessoas no mundo executando fielmente os pequenos deveres do seu estado, sendo mais agradáveis a Deus do que os solitários nos seus desertos. Querendo saber o que é um santo aos olhos da religião, da fé? É um homem que teme a Deus. Isto é santo. Que ama a Deus com sinceridade, que serve a Deus com fidelidade. Santo é um homem que não se deixa inchar pela soberba. Santo é aquele que não se deixa dominar pelo amor próprio. Santo é aquele que é verdadeiramente humilde e pequeno aos seus próprios olhos. Não se vangloria, que estando privado dos bens deste mundo, não os deseja, porque possuindo a sua alma na paciência e na justiça, não se ofende com a injustiça. Santo é aquele que presta todo o serviço que pode ao seu próximo, compartilha de boa vontade os seus bens com os pobres. Este é o santo. Santo é aquele que procura somente a Deus, despreza os bens e as honras deste mundo, aspirando apenas aos bens do céu. Desagrada-se dos prazeres da vida e encontra sua felicidade unicamente no serviço de Deus. Santo é um homem que assiste com assiduidade às funções divinas, participa da Eucaristia, que recebe os sacramentos, que se ocupa seriamente da sua salvação, que não dorme, santo é um homem que, tendo horror a toda impureza, foge o quanto pode das más companhias, a fim de conservar puro o seu coração e sua alma. É o homem que se submete à vontade de Deus em tudo, em todas as cruzes e nos obstáculos com que depara. Santo é aquele que não acusa ninguém, reconhece que a justiça divina recai sobre ele por causa de seus pecados. Santo é um bom pai que procura somente a salvação de seus filhos, dando-lhes ele mesmo o exemplo e jamais fazendo algo que os possa escandalizar. Às vezes os pais dão tudo para os filhos, coisas materiais, mas esquecem de que os pais, em primeiro lugar, devem dar aos filhos a salvação, o caminho da eternidade. Esta é a função dos pais. Santo é um patrão caridoso que ama seus empregados como se fossem seus irmãos. Santo é um filho que respeita seu pai e sua mãe, considerando as pessoas que ocupam o lugar do próprio Deus. Santo é o empregado que, na pessoa de seus patrões, vê o próprio Jesus Cristo a lhe dar ordens. É o que chamamos simplesmente de um homem honesto. Mas é como Deus denomina o homem do milagre, o santo, o grande santo. Quem é este? Pergunta o sábio. Que cobriremos de louvores, não porque se fez coisas extraordinárias em sua vida, mas porque foi provado pelas tribulações, porque foi achado perfeito, sua glória será eterna.
Eclesiástico, capítulo 31, do versículo 9 a 10. Acaso acreditamos que os santos chegaram sem esforço a esta simplicidade, a esta doçura, que os levaram à renúncia de sua própria vontade, sempre que a ocasião se apresentava? Ou não? Preste atenção em São Paulo. Ele diz: realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que eu quero, mas faço o que detesto. Percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 15 a 24. Que provas não tiveram de suportar os primeiros cristãos, abandonando uma religião que visava somente favorecer suas paixões, isto é, o paganismo, para abraçar uma fé que só tendia a crucificar-lhes a carne, isto é, ao sacrifício? Acreditamos que São Francisco de Sales não teve de fazer violência para tornar-se tão suave como era? Quantos sacrifícios ele teve de fazer? Os santos só se tornaram santos depois de muitos sacrifícios e muitas violências internas, uma luta interna contra o inimigo interno que está dentro dele. Digo ainda que nós temos as mesmas graças que eles tiveram. Porventura o batismo não tem a mesma capacidade de purificar-nos? O sacramento da crisma de fortalecer-nos? A confissão de perdoar os nossos pecados? A Eucaristia de enfraquecer em nós a concupiscência e de aumentar a graça às nossas almas? Quanto à palavra de Jesus Cristo, não é ela sempre a mesma? Não ouvimos a todo momento este conselho: deixai tudo e segui-me? Foi isto que converteu Santo Antônio, Santo Arsênio, São Francisco de Assis. No Evangelho lemos este oráculo: de que serve ao homem ganhar o universo, se depois perder a sua alma? Foram essas palavras que converteram São Francisco Xavier e o transformaram no ardoroso apóstolo. Todos os dias ouvimos dizer: vigiai e orai sempre. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Acaso não foi esta a doutrina que formou todos os santos? E mais ainda, com relação aos bons exemplos, por mais desregulado que esteja no mundo. Que esteja o mundo. E mais ainda, com relação aos bons exemplos, por mais desregulado que esteja o mundo. Todavia não temos alguns diante dos olhos, e até mais do que precisaríamos imitar? Finalmente, por acaso, a graça nos falta mais do que os santos? Não é verdade? A mesma graça que agiu em Santa Teresa, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, Santa Clara, é a mesma graça, a mesma intensidade. Mas se a graça é a mesma, o que acontece? Acontece que muitas vezes nós é que somos barreiras à graça e não deixamos que Deus possa transformar a nossa vida e seguirmos então esse caminho de santificação, de santidade. O problema está em nós, não na graça divina. Finalmente, por acaso a graça nos falta mais do que todos os outros santos? Sim, podemos ser santos. E devemos todos trabalhar para nos tornarmos santos. Os santos foram mortais como nós, fracos, sujeitos a paixões como nós. Temos as mesmas ajudas, as mesmas graças, os mesmos sacramentos que eles tiveram. E eles usaram e conseguiram fazer bem usar isto para santificar as suas vidas.
Poderemos ser santos porque o bom Deus jamais nos recusará a sua graça para ajudar-nos a nos tornarmos santos. Nunca Deus nos abandonará. A barreira da graça da santidade está em nós, que dificultamos a ação divina, porque estamos tão fechados em nós que não deixamos a graça agir em nós. E continua. Poderemos ser santos, porque o bom Deus jamais nos recusará a sua graça para ajudar-nos a nos tornarmos santos. Ele é o nosso Pai, nosso Salvador, nosso amigo. Ele deseja ardentemente ver-nos libertados dos males da vida. Ele quer acumular-nos de todas as espécies de bens. Depois de nos ajudar já neste mundo, imensos consolos, pregustações dos consolos do céu. Muitas vezes nos obtidos através das nossas orações, do nosso silêncio, da nossa escuta interior de Deus. Se não somos santos, não deve à graça divina, deve à nossa resistência, porque ainda não estamos prontos, não nos consentimos, estamos apegados aos bens deste mundo, aos vícios e às nossas paixões. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.